Bom, pessoal, vou começar agora, tá? A nossa PEP de hoje. Primeiro, eu quero dar alguns recados sobre os certificados. Quem não conseguiu fazer as inscrições no site da PEP, no final eu vou disponibilizar meu e-mail para que vocês mandem os dados, tá? Para eu emitir o certificado, mas quem conseguiu fazer a inscrição no site, não se preocupe, porque o certificado é emitido automaticamente, tá bom? A gente dá até aí uns 10 dias para ele chegar no seu e-mail. Sobre o microfone, eu peço que vocês mutem o microfone de vocês, se preferir a câmera também, mas não há necessidade da câmera, mas o microfone sim, porque dá interferência na hora que a doutora Vanessa estiver falando, tá? E as perguntas, a gente vai abrir as perguntas quando a doutora Vanessa concluir a aula. Aí sim a gente abre as perguntas no chat, ela lê ou eu leio aqui, para tirar a dúvida de vocês, tá? Bom, a nossa PEP de hoje é sobre incisões e suturas com a doutora Vanessa Frazão. Desde já quero agradecer sua disponibilidade, doutora, para a gente aqui. Doutora Vanessa é especialista em periodontia, especialista em implantodontia, tem mestrado em periodontia e doutorado em bioquímica molecular. Então, abro aí a palavra para a doutora Vanessa começar a sua aula. Ok, obrigada, Jéssica. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a comissão organizadora, né, do Programa de Educação Permanente do CRO. Eu tive a oportunidade de participar já 2 vezes desse programa. Realmente eu fico muito feliz de poder estar aqui, de alguma forma, contribuindo com assuntos importantes da periodontia. E quando me pediram para escolher um tema, eu já falei de outros assuntos aqui, e aí eu pensei, né, o que eu realmente eu gosto muito de conversar, de estudar e de ensinar. Então eu pensei, eu vou falar dessa vez um pouco sobre suturas, né, alguma coisa sobre incisão e alguns pontos importantes de suturas. É claro que eu vou passar nessa nossa aula, eu vou passar algumas coisas importantes, mas isso faz parte de uma aula muito maior, né? Normalmente a gente dá essa aula em 4 horas, mas aí eu escolhi alguns pontos importantes dessa nossa aula que eu acho que todo clínico devia saber, todo periodontista, todo dentista que gosta de fazer cirurgia, eu acho que são pontos importantes que a gente deve aplicar no nosso dia a dia e que, sem sombra de dúvida, vão trazer resultados mais satisfatórios nos resultados da cirurgia de vocês. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar desse assunto que eu gosto tanto, mais especificamente sobre suturas. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. E aí vocês vão me falando, né, Jéssica, qualquer coisa, se eu não conseguir ver, né, a sua mensagem aqui, que realmente agora eu não consigo ver se vocês me sinalizarem, eu mesma só consigo ver minha tela. Alguém pode me dizer se tá enxergando direitinho? Compartilhou, Sim. professora. Tá. Vejam se vocês conseguem enxergar o meu mouse verde. Sim, tudo Uma certo. bolinha verde. Consegue, né? Ótimo, que eu vou precisar bastante desse mouse. Então, eu vou falar um pouquinho de incisões, principalmente as incisões que a gente utiliza na microcirurgia, que a gente pode levar para a nossa cirurgia odontológica no geral. Quando eu falo de microincisões ou microsuturas, não quer dizer que eu preciso de um microscópio para realizar essa abordagem mais delicada. Isso é uma coisa que eu gosto de bater muito na tecla. A gente precisa de trabalhar de uma forma mais delicada, mesmo não tendo um microscópio, por exemplo. Eu não preciso de um microscópio para realizar uma sutura delicada. Eu preciso, sim, de um instrumental delicado, de
suturas, né, agulhas delicadas, fios delicados, mas não obrigatoriamente eu preciso de um microscópio. Então, isso é uma coisa importante, porque isso está, de uma certa forma, democratizando mais, né, esses resultados, coisas que a gente via, né, alguns professores fazendo somente com microscópio, aí a gente pensava, será que algum dia eu vou conseguir fazer isso? Né? E a gente sabe que sim. Eu simplesmente preciso de treinar. A gente precisa de treinamento. E aí a gente consegue fazer coisas muito, muito interessantes. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre suturas. é, e a gente tem uma certa vivência, né, de ensino. Eu tenho uma sócia que a gente trabalha junto há praticamente uns 15 anos, e o que a gente percebe nos nossos cursos é que muitos alunos, mesmo aqueles que já têm experiências em cirurgias odontológicas, eles têm muitas dúvidas em relação à sutura. E realmente, gente, sutura muitas vezes pode trazer uma certa dificuldade, um certo receio, né? Ai, meu Deus, agora chegou a hora de eu suturar esse enxerto. Como que eu faço? Então, a gente separou aqui, né, os problemas mais comuns que a gente observa os nossos alunos, mesmo aqueles mais experientes, que já têm vivências com cirurgias, mas relatando para a gente, né? O que eles trazem de problemas em relação à sutura? Eu tenho certeza que quem faz cirurgia vai identificar algum desses problemas aqui que eu vou citar agora, né? Um dos principais problemas que a gente observa, né, as pessoas nos relatando, é a falta de estabilidade dos nós. Ou seja, quando eu dou um nó, muitas vezes esse nó ele se perde, né? Eu acabei de dar um nó naquela minha cirurgia e vou dar outro. E na hora que eu termino a sutura completa, eu vejo que às vezes o primeiro nó já está se abrindo. Então a gente tem que entender por que, que isso acontece, né? Por que está faltando estabilidade nesse nó? E vocês vão ver que existe uma forma da gente dar um nó estável que não vai se abrir, nem naquele momento inicial e nem 7, 10 dias depois, né? Outra queixa que muitas pessoas nos fazem são as suturas que se perdem. Ou seja, você faz uma incisão vertical, por exemplo, e coloca 5 pontos, 5 suturas interrompidas, né? Que são os pontos. 7 dias depois, 10 dias depois, o paciente volta, e ao invés dele voltar com as 5 suturas, ele volta só com 2. O que aconteceu com aquelas outras 3, aqueles outros 3 pontos que eu dei? O que se perderam? Será que teve um rasgamento de margem ou o nó se abriu? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Outro motivo, né, que gera muita dúvida entre, né, os profissionais, os dentistas, é como escolher o material correto para cada tipo de cirurgia. E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso aqui. A importância de escolher o material correto e como isso interfere nos resultados da nossa cirurgia, seja ela plástica periodontal ou seja uma cirurgia odontológica, ok? Outra coisa importante, ponto importante, escolha errada da agulha. Muitos dentistas escolhem os fios de sutura sem observar muito o tamanho da agulha, curvatura da agulha, comprimento e formato dessa agulha. E vocês vão ver que existem agulhas certas para situações bem indicadas. Eu não posso escolher de uma forma completamente aleatória a agulha. Então, isso é um ponto importante também. Outro problema muito relatado é o embolamento do fio no momento do atamento do nó, quando eu estou atando o nó, quando eu estou, né, confeccionando o nó. O fio se embola, o fio longo se embola com o fio curto. E como que a gente vai resolver esse problema? Existe um método que vocês vão ver. Se a gente seguir esse método, a gente não tem mais embolamento de fio, né? Falta de treinamento, muitos dentistas
nos relatam que eles não tiveram um treinamento adequado, seja na graduação ou até mesmo em alguns cursos de pós-graduação, e não tem jeito, se a gente quer ficar bom na sutura, a gente tem que treinar, né? Outra queixa muito comum, quando a gente está dando um nó e a borda do retalho, ela se rasga. A gente vai entender por que isso acontece, por que às vezes ocorre o rasgamento da margem do retalho, da borda ali da nossa incisão, né? Outro ponto importante, a pressão adequada que eu devo exercer, que eu devo realizar no momento de estar realizando aquele nó. Então, eu não posso ter uma pressão muito grande e nem também uma pressão muito leve, porque eu não vou estar realizando a sutura de uma forma funcional. Então, isso é um ponto importante também. E, por último, muitas pessoas né, nos queixam que eles gastam muito tempo para realizar a sutura. E a sutura, gente, a gente tem que lembrar que é a última etapa da cirurgia. Então, se a gente demora muito tempo para suturar, a cirurgia ela fica muito extensa, né? Muito cansativa. Daí a importância de um bom treinamento para que a gente resolva a sutura de uma forma mais adequada, mais rápida e o mais importante, da forma mais correta possível. Eu preciso de encontrar 7 dias depois da cirurgia, os pontos nos mesmos lugares que eles estavam assim que eu terminei a sutura. Esse é o nosso objetivo, tá? Bom, vou falar um pouquinho de princípios de microcirurgia, né? Existem alguns princípios que a gente usa na microcirurgia, mas que nós, cirurgiões dentistas comuns, podemos utilizar nas nossas cirurgias orais menores. Não estou falando só de periodontia, não. Então, por exemplo, quando um dentista ele vai realizar uma incisão relaxante, por exemplo, para extrair um terceiro molar, aquela incisão relaxante, o ideal é que ela tenha incisões em ângulo de 90 graus e não incisões oblíquas, ou seja, com ângulos menores ou maiores do que 90 graus. Então, é importante a gente entender isso e vocês vão entender daqui a pouco por que a incisão tem que ser em 90 graus, ok? A gente sabe que ângulos oblíquos, ou seja, quando eu pego a lâmina de bisturi e ao invés de eu incisar na perpendicular, eu inciso obliquamente, esses ângulos oblíquos, eles aumentam o risco de rasgamento da margem do retalho, ok? Outro ponto importante que a gente tem que saber, bite size. O que é bite size? Bite size é o ponto de entrada e o ponto de saída da agulha em relação a uma incisão vertical. Ou uma incisão, né? Qualquer, ela não precisa ser uma incisão. Então, se o ponto de entrada da agulha em relação à incisão foi de 1 milímetro, eu tenho que dar este mesmo 1 milímetro do outro lado do retalho. E vocês vão entender por quê. Isso aqui é equidistância do bite size, ou seja, do ponto de entrada para o ponto de saída da agulha. E eu vou mostrar para vocês por que ele deve ser equidistante, ou seja, ele ter a mesma distância da entrada e da saída em relação à linha de incisão. Outro ponto importante é que a agulha, gente, ela deve entrar no tecido em um ângulo de 90 graus. E eu vou mostrar para vocês o porquê que ela deve entrar neste ângulo de 90 graus. Por que a gente tem resultados mais adequados quando a agulha ela mergulha no tecido entrando em 90 graus e não entrando ok? Muito bem. Outro aspecto extremamente importante que a gente deve lembrar na hora da sutura é sempre levar o nó que eu acabei de dar para longe da linha de incisão. Ao invés de vocês deixarem o nozinho em cima do ponto onde passou a lâmina de bisturi, onde foi a incisão, sempre levem este nó
ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para cima ou para baixo, se a incisão estiver na horizontal, por exemplo. Em suma, eu preciso sempre de levar o nó para longe da linha da incisão e nunca deixá-lo em cima de onde está a incisão, ok? Isso faz toda a diferença e daqui a pouco a gente vai entender por que também. E, por último, o bite size, ou seja, o ponto de entrada da agulha, ele deve ter em torno de 1 a 1,5 vezes a espessura do retalho. Isso é um princípio básico de microcirurgia que a gente também pode levar para as nossas cirurgias odontológicas orais menores, vamos dizer assim, tá? Bom, então vamos entender o porquê das coisas. Cada ponto deste que eu estou mostrando para vocês, existe uma explicação para isso. E é importante a gente entender essa explicação, porque quando a gente entende, fica muito mais fácil de lembrar na hora da cirurgia. O porquê que eu estou fazendo isso? Existe uma explicação mecânica e biológica para isso tudo que a gente está conversando aqui. Então, vamos entender por que o ângulo da incisão, ou seja, quando eu pego a lâmina de bisturi e vou incisar o tecido, por que eu tenho que entrar com essa lâmina 15 ou 15C em 90 graus em relação ao tecido? Vejam bem, aqui eu tenho, né, histologicamente um tecido incisado, um esquema, né, de uma mucosa incisada. Observem que quando a lâmina entra na perpendicular, né, em relação a esse epitélio e a esse tecido conjuntivo subjacente, eu tenho um ângulo reto formado dos dois lados do retalho em relação à incisão que eu acabei de realizar aqui. E vejam só, quando eu tenho este ângulo reto, observem que eu vou ter dois aspectos importantes. O primeiro aspecto, a espessura do epitélio e do tecido conjuntivo subjacente fica muito mais adequada do que se eu comparasse a um ângulo oblíquo, por exemplo. Vejam aqui, neste esquema aqui, a lâmina de bisturi, ao invés de entrar na perpendicular, vejam que ela entrou obliquamente, ela entrou num ângulo, né? É como se ela estivesse biselando o tecido. Observem que a espessura do epitélio nessa situação fica muito mais desfavorável do que nessa situação. E aí vocês perguntam, por que eu preciso dessa espessura adequada? Eu tenho que pensar, gente, que toda vez que eu faço uma incisão, eu tenho que fechar depois essa incisão. E se eu tenho uma incisão com um ângulo de 90 graus, eu vou ter um fechamento muito mais bem adaptado, muito mais bem cooptado, e o mais, eu vou ter uma rede de fibrina muito mais fina quando o ângulo for realizado em 90 graus, do que quando o ângulo estiver oblíquo. Veja o que acontece quando a lâmina de bisturi ela entra obliquamente. A gente tem dois problemas importantes. Primeiro problema, o epitélio, quando eu entro com a lâmina biselando o tecido, o epitélio ele fica sem área de sustentação de tecido conjuntivo. Observem claramente isso aqui. Então, isso pode gerar um problema na borda deste retalho, epitélio sem sustentação de tecido conjuntivo. Outro problema, quando eu tenho incisões biseladas, na hora que eu vou aproximar os retalhos, o fato das incisões estarem biseladas, eu vou ter um escorregamento, um deslizamento de um retalho por cima do outro. E isso, acreditem em mim, é um dos maiores para gerar cicatriz em incisões no pós-operatório. Então, para que eu não tenha cicatriz, sempre eu tenho que ter incisões em ângulos retos. Então, duas situações podem acontecer. Um retalho desliza sobre o outro
e aí eu vou ter epitélio em cima de epitélio, e, obviamente, epitélio por cima de epitélio, eu não vou ter uma integração tecidual adequada. Consequentemente, eu vou ter um problema nessa cicatrização, ok? Isso pode gerar cicatriz. O oposto também pode acontecer. Como existe uma falta de estabilidade mecânica desses dois retalhos, que não existe um ângulo reto para que ocorra uma coaptação mecânica adequada, ou seja, o ângulo é oblíquo, então ocorre um deslizamento dos retalhos, tanto a sobreposição pode acontecer, quanto o oposto também acontece, ou seja, eu tenho um afastamento de uma borda em relação à outra. E o que acontece se uma borda não ficar completamente coaptada com a outra borda? Eu vou ter áreas de tecido conjuntivo exposto e, consequentemente, uma cicatrização por segunda intenção. E isso também pode gerar alguma alteração estética. Então, gente, em suma, o mais importante, quando eu estou realizando uma incisão, principalmente incisões verticais, o ideal é que essas incisões elas sejam realizadas com a lâmina de bisturi na perpendicular, ou seja, em ângulo reto, para que eu tenha uma maior espessura de epitélio e tecido conjuntivo e, consequentemente, na hora que eu for suturar estes dois retalhos, aproximando as bordas, eu vou ter uma adaptação dessas bordas, mecanicamente falando, muito mais adequada, o que me gera uma resposta biológica muito mais adequada também. Porque se eu tenho uma cooptação mecânica melhor, eu vou ter a formação de uma rede de fibrina aqui mais delicada. E, consequentemente, a integração desse tecido vai acontecer mais rápido. Ok? Esse é um dos motivos pelos quais quem trabalha com microcirurgia plástica, né, periodontal, remove sutura com 5 dias, por exemplo. Eu tenho uma adaptação tão precisa destes bordos das feridas, né, destes bordos dos retalhos, que isso me permite remover a sutura mais precocemente. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre tempo de remoção de sutura e a gente vai discutir um pouco sobre isso também, tá? Uma outra coisa interessante, quando eu estou trabalhando com cirurgia plástica periodontal, eu sempre devo evitar riscar o periósteo. O que é riscar o periósteo? Muitas vezes a gente trabalha com retalhos de espessura parcial. Então, ao pegar a lâmina e incisar totalmente este retalho, ou seja, quando eu falo que eu estou realizando uma incisão total, quer dizer que eu estou rompendo o quê? Epitélio conjuntivo e periósteo. Muitas vezes eu não preciso de incisar periósteo, dependendo da cirurgia que a gente está realizando. Então, a não incisão do periósteo ajuda também a evitar cicatriz, tá? Muito bem, vamos falar um pouco sobre agulhas. Como é importante a gente observar as nossas agulhas de sutura, ok? Ou seja, eu tenho que escolher uma agulha que tenha uma curvatura certa, dependendo do tipo de cirurgia que eu estou realizando, tá? Basicamente, na odontologia, a gente tem dois tipos de curvatura de agulhas. Eu tenho as agulhas que apresentam a curvatura que a gente chama de meio círculo, ou seja, aqui eu tenho um círculo completo. Se eu dividir esse círculo ao meio, eu tenho exatamente o desenho da agulha de meio círculo. Então, observem que a agulha de meio círculo ela é mais fechada, ok? Diferente da agulha que a gente chama de 3/8 de círculo. Na agulha 3/8, eu pego um círculo e divido ele em 8 partes, ok? E aí a gente vai utilizar somente 3 partes
dessas 8 partes do círculo. Então, por causa disso, observem que a agulha 3/8 ela é mais aberta do que a agulha meio círculo. E vocês vão ver que tem situações que eu preciso obrigatoriamente de uma agulha mais aberta. E vai ter situações que eu obrigatoriamente preciso de uma agulha mais fechada. Depende do objetivo que eu estou utilizando aquela sutura, ok? A gente tem também outros tipos, né, de desenho de agulha de 1/4, que a gente quase não usa na odontologia, e a 5/8, que é muito fechada. A gente também quase não utiliza na odontologia. Basicamente, a gente utiliza a meio círculo e a 3/8. Então, para a nossa aula ficar um pouco mais prática, vamos entender uma situação clínica que a gente obrigatoriamente deve utilizar uma agulha meio círculo, que é uma agulha mais fechada. Quando eu uso uma agulha meio círculo, eu sei que o ponto de entrada e o ponto de saída da agulha vão ser mais próximos um do outro, concordam? Porque eu estou entrando, como ela é mais fechadinha, ela já vai sair mais próximo do ponto de entrada, se comparado à agulha 3/8, que é mais aberta. Na agulha 3/8, o ponto de entrada vai ser mais distante do ponto de saída. Uma situação muito comum da gente utilizar uma agulha meio círculo é quando, por exemplo, eu estou fazendo um enxerto de tecido conjuntivo e eu quero suturar a borda coronal do enxerto, onde vocês estão vendo aqui com o meu cursor verde, na base da papila. Ou seja, eu vou entrar aqui onde está o meu cursor e vou sair aqui, aonde está o meu cursor. Ou seja, o ponto de entrada e o ponto de saída é muito próximo. Por isso que eu preciso de usar uma agulha com a curvatura mais fechada, uma agulha de meio círculo. Então, observem, o que a gente vai fazer? Eu vou entrar com a agulha bem na borda coronal do enxerto e vou sair logo o mais próximo possível que eu conseguir. E vou, então, dar o nó em cima do enxerto. Obviamente, para esse tipo de sutura, tá, gente? A gente tem que utilizar um fio absorvível, porque o retalho ele vai cobrir esse enxerto posteriormente. Então, a gente entra com a agulha e já sai com a agulha o mais próximo possível dessa borda coronal do enxerto que vocês estão vendo aqui. Opa, peraí que eu encostei sem querer aqui. Deixa eu voltar no ponto que eu estava. Ó, entrei e saí. Então, a gente dá o nó muito próximo ao ponto de entrada ao ponto de saída. Ou seja, o enxerto ele está estabilizado na base da papila. Existem outras formas de suturar esse enxerto? Sim. Daqui a pouco eu vou mostrar outras formas de suturar. A gente tem várias formas de suturar enxerto de tecido conjuntivo no leito receptor. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas formas. Então, clinicamente seria isso aqui. Ou seja, o ponto ele foi dado na borda coronal do enxerto e vejam que ele saiu aqui bem na base da papila. Eu quero que o enxerto de tecido conjuntivo ele fique na posição adequada, que é sobre a superfície radicular. Eu não quero que esse enxerto seja deslocado para cima dessa papila desepitelizada. Essa papila desepitelizada ela tem uma outra função aqui. Ela vai ser importante para nutrir a borda do retalho que vai ser posicionado coronalmente aqui. Então, essa sutura ela é extremamente interessante, mas a gente só consegue realizá-la quando eu tenho um volume adequado de papila, como nessa situação clínica aqui. Observem que esse fio que está aqui é um fio absorvível, isso aqui é um Vicryl, que é o que a gente chama de poligalactina 910, ou seja, ele tem que ser absorvível, por quê? Porque o retalho vai cobrir todo esse conjunto de enxerto e fio de sutura.
Ou seja, eu não vou ter acesso a esses fios aqui para removê-los posteriormente no pós-operatório. A estrutura tem que ser absorvível. Agora vamos ver uma outra situação em que, ao invés de eu utilizar uma agulha de meio círculo, que é mais fechadinha, eu vou utilizar uma agulha 3/8, que é mais aberta. Ok? Então, vejam só. Nessa situação aqui, a gente vai colocar um enxerto de conjuntivo da mesma forma, e ao invés de suturá-lo na base da papila, eu vou começar a passar a agulha da palatina para a vestibular. Ou seja, a distância corrida pela agulha tem que ser muito maior, concordam? Se eu estou passando a agulha lá da palatina indo para vestibular, eu preciso que essa agulha seja mais aberta. Se ela for fechada, eu não consigo esse alcance de palatina para vestibular. Então, vejam bem, agulha 3/8, eu vou começar lá na superfície palatina e vou sair com a agulha 3/8 bem próximo aqui do enxerto de tecido conjuntivo. Veja, bem próximo à borda coronal do enxerto que foi posicionado. Muito bem, passou de palatina para vestibular, agora eu volto com a agulha de vestibular para palatino, ou seja, a agulha ela vai sair aqui na superfície palatina. Então, veja, se eu dar o nó aqui, o ponto não acabou. Eu vou vir agora aqui para papila mesial, passo novamente de palatina para vestibular, saindo próximo à borda coronal do enxerto. Mais uma vez, viro a agulha e pego, né, passo a agulha de vestibular para bem próximo à borda coronal e volto para a palatina, ou seja, eu vou ter 2 fios aqui na palatina, onde eu vou dar o nó na palatina. Então, esse tipo de sutura suspensória, ela é extremamente utilizada também na cirurgia plástica periodontal e eu só consigo realizar de uma forma adequada se eu estou utilizando uma agulha 3/8. Com agulha meio círculo, a gente não consegue realizar esse tipo de sutura, ok? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre agulhas, né? Toda agulha é formada por 3 partes. Ponta, que é a parte, né, que perfura o tecido, corpo é a parte central e o fundo é a parte onde a gente realiza, onde as empresas realizam o encastoamento do fio, ou seja, o fundo é por onde sai o fio propriamente dito, ok? As agulhas, elas podem ser cortantes ou cilíndricas, a gente vai entender um pouquinho disso. Elas podem ser curvas ou retas. Na cirurgia odontológica, basicamente, a gente só utiliza agulhas curvas, ok? Em relação a ser cortantes ou cilíndricas, está principalmente relacionado à secção transversal da agulha, né? Agulhas cortantes e agulhas cilíndricas. Na odontologia, raramente a gente usa agulhas cilíndricas, pelo menos na cirurgia plástica. A gente quer agulhas cortantes, ok? E quanto mais afiadas forem essas agulhas, para nós, melhor, porque eu tenho que exercer uma pressão menor para que ela consiga perfurar adequadamente ou o enxerto, o retalho que eu estou suturando. Uma coisa muito interessante que muita gente tem dúvida em relação ao corte, a secção transversal da agulha, é em relação a esse símbolo aqui. Às vezes a gente vê o triângulo virado para cima e às vezes a gente vê o triângulo virado para baixo, né? Isso dá uma certa confusão. Eu mesmo tinha muita dúvida em relação a isso. Eu sabia que o triângulo significava que a agulha era cortante. Eu não entendi o motivo real dele ser virado para cima em algumas agulhas e ele ser virado para baixo em outras agulhas. E isso, gente, diz respeito
ao que a gente chama de agulha com corte triangular ou corte triangular reverso. Por que que na periodontia, principalmente, o corte triangular reverso é melhor do que o corte triangular? Vocês vão entender agora o motivo pelo qual a gente sempre deve dar preferência para agulhas com corte triangular reverso. Vejam bem esse esquema aqui. Aqui eu tenho uma incisão vertical, ok? E aqui em cima eu coloquei um esquema do que seria uma agulha com a secção triangular. E o que seria uma agulha com secção triangular reverso? Qual que é a diferença, gente? Na secção triangular, observem que o vértice do triângulo sempre, obrigatoriamente, por causa do desenho da agulha, ele sempre vai ficar voltado para a incisão que eu realizei. E por que isso é ruim? Não é que seja ruim. Vamos dizer assim, é menos favorável. Porque quando eu tenho o vértice do triângulo virado, voltado para a incisão, eu tenho uma área mais friável entre o ponto de entrada da agulha e a incisão que eu realizei. Vejam quando eu utilizo um corte triangular reverso. É a base do triângulo que está voltado para a incisão relaxante aqui. O que isso significa em termos mecânicos? Que eu tenho uma área muito maior e muito mais resistente do que essa área aqui de tecido. Em outras palavras, a chance de eu ter um rasgamento de margem quando eu utilizo uma secção triangular é muito maior do que quando eu utilizo uma secção triangular reverso. Por quê? Porque na secção triangular reverso, a base do triângulo é que fica voltado para a incisão. Ah, mas isso você está falando porque é uma incisão vertical. E quando você está fazendo sutura da papila? É a mesma coisa. Observem, aqui eu estou suturando essa papila aqui, estou encaixando ela aqui novamente no lugar, ok? Quando eu utilizo uma agulha com secção triangular, vejam que essa área aqui, ela é muito mais delicada do que essa aqui quando eu utilizo uma secção triangular reverso. Ou seja, é muito mais adequado mecanicamente eu ter a base do triângulo voltado para a área mais susceptível do que o vértice do triângulo. Porque a chance de eu rasgar a papila, que o vértice da papila, na hora que eu estiver colocando uma certa pressão neste fio, é muito maior na circular do que na secção triangular reverso, ok? Então, é uma questão biomecânica, porque que nós, periodontistas, a gente prefere a secção triangular reversa em relação à secção triangular. Muito bem. Outro ponto importante que eu gostaria de discutir com vocês, a importância da gente escolher o tamanho correto da agulha. Vocês vão ver que as agulhas, elas podem ter 20 milímetros de comprimento, 15 milímetros, 13 milímetros, 11. Ou seja, eu tenho agulhas de vários tamanhos diferentes. E tem situações que eu preciso de um tamanho de agulha maior e outras um tamanho de agulha menor, por exemplo. Por exemplo, quando a gente viu ali naquele hands-on eu suturando aquela papila, o ideal é utilizar uma agulha de 11 milímetros ou de 13 milímetros no máximo, meio círculo, que ela tem que ser fechadinha porque eu vou suturar o conjuntivo na base da papila. Agora, por exemplo, quando eu vou conduzir o enxerto numa técnica de túnel, por exemplo, vocês vão ver daqui a pouco, o ideal é utilizar agulhas mais longas, para que eu tenha uma maior facilidade de passar esta agulha
por debaixo do retalho. Então, vamos ver. Vejam essa situação. Nessa situação aqui, eu tenho várias recessões gengivais, ok? E essas recessões, elas vão ser tratadas pela técnica do túnel, ok? Eu gosto muito dessa técnica, né? Mas a nossa aula é só de sutura, então não vou ter tempo de descrever. Mas, basicamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos envelopar um tecido conjuntivo por dentro dessas recessões, por isso que chama túnel, sem abrir essas papilas. Eu posso introduzir o conjuntivo por dentro do sulco gengival ou por uma incisão vista, que eu particularmente eu gosto muito, porque eu acho que torna a cirurgia mais rápida e com menos risco de lesar essa delicada margem gengival que normalmente os pacientes que têm recessão gengival apresentam. Normalmente essa margem gengival ela é muito delicada. Então vejam só, vocês vão ver que a gente vai passar o fio, a agulha de sutura, saindo no sulco gengival, entrando de novo, saindo, entrando, saindo, até chegar na incisão vista. Se eu estiver com uma agulha muito pequena, quando eu falo pequena, gente, é o comprimento da agulha. Eu não consigo levar ela com agilidade por este caminho que vocês vão ver. Então, vejam só, a gente começa, vou voltar aqui rapidinho, a gente começa com a agulha aqui na distal e ela vai passar, ela vai entrar, na verdade, de fora do tecido para dentro do tecido e já vai sair aqui no sulco gengival desse molar. Com as costas da agulha, nós vamos conduzir essa agulha do sulco gengival de um dente para o sulco gengival do dente vizinho. E assim sucessivamente até eu chegar aqui na incisão que foi realizada. Vamos aprisionar o enxerto em 1 ou 2 pontos e com as costas da agulha a gente vai voltar de sulco para sulco até sair aqui na distal de novo. Aí, então, nós vamos envelopar o tecido conjuntivo para dentro do túnel. Imagine eu realizar esta manobra com uma agulha, por exemplo, ao invés de 15 milímetros, realizar com uma agulha de 11 milímetros. Acreditem em mim, a gente não consegue fazer isso, porque ela não tem um tamanho adequado para entrar no sulco gengival de um dente e sair no sulco gengival do dente adjacente. Eu preciso, tá vendo? Eu preciso que ela tenha um tamanho adequado para realizar essa passagem de uma forma rápida e ágil. Então, sabendo disso, eu preciso de escolher adequadamente a agulha, porque a nossa sutura ela vai ter uma performance muito mais rápida, muito mais eficaz, ok? Por exemplo, quando eu estou suturando uma relaxante, ao invés de suturar com uma agulha de 15, eu posso utilizar uma agulha mais delicada, uma agulha de 11 milímetros, tá? Isso facilita muito também. Muitas vezes a gente passa de uma vez, entra e sai do outro lado. Ou então você entra, sai na incisão e depois entra novamente e sai. Isso é importante, tá? Esses tamanhos de agulha para a gente ter um resultado, né? Uma rapidez, uma agilidade e um resultado mais adequado. Bom, em relação ao diâmetro do fio em relação à agulha, é que faz com que a gente classifique os fios, as agulhas, sendo traumática ou atraumática. Ou seja, quanto maior a diferença do diâmetro do fio para a agulha, mais traumática ela é. Então, eu vou repetir. Se eu tenho uma agulha com um diâmetro muito robusto e um fio mais fino, essa agulha ela vai ser mais traumática. Ao contrário, se eu tenho uma agulha delicada e um fio proporcional ao diâmetro dessa agulha, ela é mais atraumática, ok? E eu quero sempre ter
ter, né, um sistema de fio agulhado o mais atraumático possível. Por isso que é importante a gente escolher agulhas que tenham uma delicadeza, né, um desenho adequado, uma ponta afiada para que ela seja o mais atraumática possível, tá? Então, a diferença de uma agulha traumática para atraumática é exatamente isso que eu expliquei. Quanto mais próximo for o diâmetro da agulha com o diâmetro do fio, ou seja, se os diâmetros são parecidos, né, da agulha com o fio, mais atraumática, ou seja, menos traumática é a agulha. E isso é excelente para a cirurgia plástica periodontal. Bom, vamos entender agora, gente, por que a agulha ela sempre deve entrar num ângulo de 90 graus em relação ao tecido. Bom, vocês já sabem que a lâmina de bisturi ela tem que entrar em 90 graus. Vamos lembrar por quê? Porque quando eu entro com a lâmina em 90 graus em relação ao tecido, eu vou ter uma espessura de epitélio e conjuntivo mais adequado e, consequentemente, da sutura, eu tenho uma estabilidade mecânica muito mais adequada, porque eu tenho um ângulo de 90 graus, ou seja, um retalho se encaixa no outro de uma forma mais adequada, e isso vai me trazer um benefício biológico, ou seja, se eu tenho uma cooptação mecânica melhor, eu vou ter uma rede de fibrina menor, e, consequentemente, uma integração tecidual mais rápida. Agora, vamos entender por que a agulha ela tem que entrar também num ângulo de 90 graus. E esse esqueminha aqui, ele representa muito bem isso, tá? Aqui, ó, do lado direito da tela de vocês, onde eu estou passando o mouse, a gente vê uma agulha que entrou num ângulo de 90 graus. Ó, a agulha ela entrou mergulhando no tecido, eu fui girando a agulha e ela saiu também em 90 graus. Entrou em 90 graus no retalho e saiu em 90 graus no retalho. Do lado esquerdo, vejam que eu não posicionei a agulha em 90 graus, eu coloquei ela obliquamente e ela passou como se estivesse fazendo um rasante aqui no tecido. Vejam a diferença, gente, dessa entrada da agulha para essa entrada aqui. Eu acho que o esquema, ele já se autoexplica. Quando eu entro com uma agulha em 90 graus, eu vou ter uma espessura de epitélio e conjuntivo muito mais adequado se comparado quando eu entro com a agulha num ângulo que não seja de 90 graus. Vejam que aqui eu entrei obliquamente. O que acontece quando eu entro obliquamente? A agulha, muitas vezes, gente, ela passa quase só em epitélio, ou pega muito pouco a lâmina própria do tecido conjuntivo aqui. O que isso significa em termos mecânicos? O maior risco de rasgamento da sua borda do retalho. Então, muitas vezes, na hora que o aluno, né, na hora que a gente está suturando o tecido, rasga aquela bordinha, a gente não sabe por quê. E pensa assim, nossa, eu nem estava colocando tanta força. Por quê? Por que rasgou? Provavelmente a agulha ela não entrou num ângulo de 90 graus. Isso num tecido saudável, tá, gente? Porque se o tecido tiver inflamado, tem que imaginar, por que a gente não deve nunca operar pacientes, né? Ou seja, um tecido com processo inflamatório? Porque eu tenho ali uma série de enzimas, metaloproteinases, colagenase, elastase, que está degradando a matriz extracelular do tecido conjuntivo. E isso é um dos motivos que pode acontecer rasgamento. Agora, se eu estou trabalhando num tecido saudável e houve um rasgamento, provavelmente porque a agulha ela não entrou num ângulo de 90 graus. Na hora que você vai apertar o nó, rasga a borda do tecido, tá? Bom, muito bem. Agora, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho do nó, daquele nó que a gente dá
e ele não vai se perder no pós-operatório. Aquele nó não vai abrir, ele não vai ficar largo, ou seja, se eu dei o nó hoje, daqui a 10 dias o paciente vai voltar e o nó vai estar no mesmo lugar, a sutura vai estar no mesmo lugar que eu dei. Esse nó que não se solta, ele tem um nome, que é o que a gente chama de nó de cirurgião, tá? E a gente deve sempre, principalmente em cirurgia plástica periodontal, a gente tem que realizar o nó de cirurgião. Por quê? Eu tenho que ter certeza que aquelas minhas suturas não irão se abrir no pós-operatório. Isso faz uma diferença significativa no resultado. Então, gente, é muito simples. Vejam só, eu gosto muito desse esquema aqui, que é do livro do Otto Zur, né, de cirurgia plástica periodontal, onde ele mostra o esquema, né, de como realizar o nó. E vejam só, ele coloca a mesma linha de sutura que entrou aqui e saiu aqui, só que ele coloca a parte curta pintada de vermelho e a parte longa do fio pintada de branco. Mas isso aqui é um mesmo fio, tá, gente? É só para vocês entenderem como que a gente dá o nó de cirurgião. Então, vocês vão colocar o porta-agulha no centro dos dois fios, vão dar 2 laçadas com a parte longa do fio, vão pegar a parte curta, que aqui está representada em vermelho, e a parte curta do fio está do lado direito. Observem. Uma vez que eu dei as 2 laçadas, eu vou pegar essa parte curta e, obrigatoriamente, eu tenho que levá-la para o lado esquerdo. E a parte longa, que estava do lado esquerdo, obrigatoriamente, ela tem que ir para o lado direito. Tá vendo que inverteu a posição? Esse fio vermelho, no início, ele estava do lado direito. Após as 2 laçadas, ele tem que ir para o lado oposto de onde ele se encontrava. É isso, gente, que faz com que um fio se deslize sobre o outro e não ocorra o que a gente chama de embolamento de fio. Muito bem. Então, as 2 primeiras laçadas foram dadas. Vamos continuar o nó. Da mesma forma, vou posicionar o porta-agulha no centro de novo, vou dar mais uma laçada simples, vou pegar o fio curto que está do lado esquerdo e agora vou levar ele para o lado direito de novo. E o fio longo volta para o lado esquerdo. Então, é muito simples. O que vocês têm que lembrar? Vocês sempre vão lembrar de inverter os lados dos fios. Se o curto estava do lado direito, ele tem que ir para o lado esquerdo. E o longo vai para o lado direito. E assim sucessivamente. A gente vai trocando, invertendo as posições dos fios curto e longo simultaneamente, tá? E aí, então, a gente consegue finalizar o nó de cirurgião. Vamos ver aqui no vídeo, que eu acho que vai ficar bem mais claro para vocês entenderem. Então, vejam só. Aqui eu tenho uma incisão vertical que foi realizada, tá? Ela podia ser horizontal também, tá, gente? Não importa. A inversão vai acontecer independente se a incisão é vertical ou horizontal. Então, como eu tenho uma incisão vertical, eu vou dividir esta área da cirurgia em lado direito e lado esquerdo. Então, vamos lá. Ó, lado direito e lado esquerdo. Então, eu vou começar com a agulha aqui do lado direito. Eu podia começar pelo lado esquerdo? Sim, isso não vai fazer a menor diferença, tá? Mas nesse vídeo aqui eu comecei do lado direito. Então, se eu entrei com a agulha do lado direito e saí do lado esquerdo, vocês concordam que o fio curto vai ficar aqui do lado direito? Obviamente, né? Então, vamos lá. Ó, vamos entrar com a agulha em 90 graus. Observem que o ângulo de entrada é em 90 graus. À medida que eu vou entrando, eu vou rodando a agulha. Observem aonde que a gente pega na agulha. Deixa eu dar um pause aqui. Ó,
Área de pega de agulha, gente, é sempre, ó, nunca no meio da agulha, sempre mais próximo ao fundo. Também eu não posso pegar completamente no fundo, senão eu entorto a agulha. Então, é mais ou menos na interseção, né, na posição mediana entre o centro da agulha e o fundo da agulha. É a posição correta que a gente deve aprisionar esta agulha. E sempre o porta-agulha, ele tem que estar fazendo um ângulo de 90 graus com a agulha. Tá vendo? É como se fosse no formato de cruz. Eu não posso pegar a agulha com o mesmo longo eixo do porta-agulha. Sempre tem que ter esse ângulo reto, vamos dizer assim, entre o porta-agulha e a agulha propriamente dita, tá? Muito bem. Então, eu penetrei em 90 graus e saí do outro lado em 90 graus. Observe. Isso é importante para que eu tenha uma espessura mais adequada, tá? De epitélio e conjuntivo. Muito bem. Ó, vou posicionar o porta-agulha no centro dos 2 fios. Fio curto está do lado direito. Vou dar 2 laçadas. Pego o fio curto que está do lado direito e, obrigatoriamente, eu jogo ele para o lado oposto. Observem como que um fio desliza sobre o outro. Tá vendo? Vamos simular aqui, que eu não vou jogar ele para o lado esquerdo. Ó. Vou dar 2 laçadas e vou manter o fio curto para o lado direito. Olha como que o fio fica embolado. Isso aqui não pode acontecer. Agora, se eu levo ele para o lado direito e o longo para o lado oposto, quer dizer, o curto para o lado esquerdo, olha como que acontece um desembolamento do fio. Ele se desliza um sobre o outro de uma forma muito mais adequada. Põe o porta-agulha novamente, dou mais uma laçada e inverto novamente a posição. O curto que estava do lado esquerdo foi para o lado direito. E para finalizar, dou mais uma laçada, o curto que estava do lado direito vem para o lado esquerdo e o longo vai para o lado direito. Vejam que a gente desloca o nozinho para longe da linha de incisão. O nó, ele nunca deve ficar aqui em cima da incisão para que ele não irrite essa área de maior suscetibilidade, né? Que é a área onde a lâmina de bisturi passou. Então, vamos repetir. 2 laçadas, inverti as posições. Peguei o fio curto, joguei para o lado esquerdo. Mais uma laçada, peguei o fio que estava do lado esquerdo, joguei para o lado direito. Mais uma laçada, levei ele para o lado esquerdo. Ok? Então, esse é o nó de cirurgião. Acreditem em mim, quem fizer o nó de cirurgião e observar que não está acontecendo aquele embolamento de fio, vocês podem ter certeza que esse fio ele vai ficar 10 dias, 12 dias, 15 dias na boca do paciente de vocês, sem abrir, completamente estável mecanicamente, tá? Então, aqui, só para vocês verem, né, clinicamente, como que a gente faz, né? Entrou aqui no caso, né? Tá começando deste lado e saindo aqui do lado esquerdo, no caso aqui é do paciente, deslaçadas, ó. Veja que, olha a direção do fio curto indo sempre para o lado oposto. Agora ele está do lado de cá, ele vai sendo deslocado para o lado oposto. Observem que os nós vão sendo deslocados para longe da linha de incisão, para que o nó não irrite mecanicamente e biologicamente também a linha de incisão, né, do paciente, que é a área mais susceptível. Bom, vamos falar um pouquinho agora de bite size, né, ou seja, ponto de entrada e ponto de saída. Por que que o ponto de entrada que eu entrei com a agulha tem que ter a mesma distância do ponto de saída? Ou seja, o que que eu estou querendo dizer? Aqui está a linha de incisão, tá, gente? Nesse buraco preto aqui foi onde eu passei a lâmina de bisturi. Se eu entrei com a agulha a 1 milímetro de distância da linha de incisão, eu obrigatoriamente tenho que tentar sair com 1 milímetro de distância da linha de incisão, tá? Não, claro, gente, que não precisa de ser 1 milímetro exato, né? Pode ser 1,2, 1,5. O que não pode ser
é isso aqui. Eu entrar com 4 milímetros de um lado e sair com 2 milímetros, 1,5 milímetro do outro lado. Por que que isso aqui é ruim? Porque na hora que eu der o nó, a tensão que eu vou exercer de talho aqui do lado direito da tela vai ser muito maior do que a tensão que eu vou exercer no retalho do lado esquerdo. É uma questão mecânica também. E para mostrar isso para vocês, eu gosto muito dessa prática aqui que a gente faz com os nossos alunos. Observem, no vídeo de cima, eu vou fazer uma distância maior no ponto de entrada e uma menor no ponto de saída. E no vídeo de baixo, a distância está igual. Olha a diferença de tensão. No vídeo de cima, olha como que a tensão aqui do lado é muito maior onde eu entrei mais distante do que aqui no vídeo de baixo. No vídeo inferior, eu não tenho, eu tenho uma tensão igual dos dois lados. No vídeo de cima, onde eu entrei mais distante de um lado e menos distante do outro lado, tá vendo que forma uma prega? E exatamente isso acontece nos nossos retalhos. O que vai acontecer? A tensão de um dos lados vai ser tão maior que vai acontecer uma sobreposição, muitas vezes, de um retalho sobre o outro. Ou seja, muitas vezes acontece isso aqui, ó. Se eu entrar com a agulha nesse ponto aqui, onde vocês estão vendo o meu cursor, e sair aqui, na hora que eu der o nó, a tensão vai ser muito maior aqui, que pode acontecer uma sobreposição de tecido. E isso gera presença de cicatriz. Por isso que bite size equidistante, ou seja, ponto de entrada e ponto de saída com a mesma distância, é um princípio de microcirurgia plástica, inclusive cirurgia plástica mesmo, médica. Né? Os cirurgiões plásticos, eles utilizam esse princípio para evitar cicatrizes, né, nas cirurgias deles. E a gente também utiliza, porque eu não quero que a gengiva do paciente tenha uma cicatriz por uma incisão relaxante. Bom, vou falar um pouquinho, gente, de materiais utilizados nas suturas, tá? Vou falar, assim, um pouco rapidamente, mas são pontos que eu acho que é mais importante de você saber. Bom, a gente tem vários tipos de materiais, né? Eu vou descrever os mais utilizados. Infelizmente, o fio mais utilizado pelo cirurgião dentista ainda é a seda, tá? A seda, ela é muito fácil de ser utilizada. Por quê? Porque ela tem um coeficiente de atrito muito alto. O que significa isso? Significa que se eu der um nó de qualquer jeito, a chance da seda abrir é menor. Por quê? O próprio material, por si só, ele tem atrito. Então, eu não preciso de preocupar muito com o nó de cirurgião, porque muitas vezes a seda ela não se abre sozinha. Quer dizer, tem uns nós, gente, que são tão mal dados que mesmo com seda abre, né? Mas, de uma forma geral, a seda ela se mantém, o nó se mantém, por causa deste coeficiente de atrito. Então, vamos ver algumas características que o fio de seda tem. Ele é um multifilamento. O que significa isso? Significa que a seda tem vários pequenos filamentos trançados entre si. Isso é bom ou ruim, gente? Isso é péssimo. E eu vou explicar por quê. Por que fio multifilamentado é péssimo para cicatrização? Porque ele funciona como se fosse um pavio. Imagina a nossa lamparina, né? Não tem aquele barbante que conduz o álcool da lamparina? O fio de seda, gente, ele conduz líquido da mesma forma. Só que ele conduz um líquido que é o quê? Saliva. Este meio está repleto de micro-organismos. Esses micro-organismos, eles penetram dentro desse fio de seda e vão lá para dentro do tecido conjuntivo. E isso acontece
enquanto o fio de seda permanecer na cavidade bucal do paciente. Se eu mantiver este fio por 7 dias, são 7 dias de entrada de micro-organismos para dentro do tecido conjuntivo, induzindo um processo inflamatório nesse tecido conjuntivo. Se eu deixar esse fio por 15 dias, vão ser 15 dias de processo inflamatório, ok? Então, assim, o fio de seda ele está sendo cada vez, pelo menos na cirurgia plástica periodontal, a gente não utiliza, né? E eu acho que a gente tem fios muito melhores para outras cirurgias odontológicas também, tá? Por causa dele ser um multifilamento, ele tem alta capilaridade. O que significa alta capilaridade? Essa capacidade dele se encharcar, dele conduzir fluidos ao longo de toda a sua estrutura, tá? Ou seja, vai levando saliva repleta de micro-organismos para dentro do tecido. Bom, ele tem um bom coeficiente de atrito, isso é uma característica positiva da seda, né? Ou seja, o nó, ele não se desfaz com tanta facilidade. Mas agora vocês já aprenderam a dar o nó de cirurgião, então não é motivo para usar seda. Eu posso utilizar outros fios que não têm tão bom coeficiente de atrito que o nó não vai abrir do mesmo jeito. É só eu realizar o nó. Bom, outra característica do fio de seda é que ele tem muita plasticidade. O que significa ser um material ter alta plasticidade? Ele se mantém na posição que eu deixei. Ele não tem memória, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma característica interessante do fio da seda. Ele tem baixa resistência, tá? Principalmente resistência à tração, ou seja, se você colocar um pouquinho mais de força, ele pode se romper. E alta reação de corpo estranho. Essa reação, na verdade, é o processo inflamatório que ela vai causar, devido principalmente ao fato dele ser multifilamentado e ter uma alta capilaridade, ou seja, ele conduz micro-organismos por essas características que eu mencionei. Bom, qual que é o grande problema disso? O problema é que, enquanto a seda se permanecer no tecido do paciente, no pós-operatório, vai haver recrutamento de neutrófilos para aquele tecido conjuntivo ao redor de onde a seda está. A gente sabe que o neutrófilo é uma célula extremamente importante no início do processo do reparo tecidual. Mas ela tem uma função importante ali no início, para eliminar micro-organismos, mas logo depois disso, essa célula tem que ir embora. O neutrófilo ele não pode ficar muito tempo ali no tecido conjuntivo, porque senão ele começa a gerar um dano tecidual muito maior do que deveria causar. E é exatamente isso que o fio de seda proporciona. Pelo fato dele ficar conduzindo micro-organismos constantemente, enquanto o fio de seda estiver na boca, ele vai transmitir fluidos salivares com micro-organismos para dentro do tecido conjuntivo, porque ele funciona como se fosse um pavio, vai ter constantemente recrutamento de neutrófilos para aquela região onde está o fio de seda. E qual que é o problema? Que o neutrófilo chega para fagocitar os micro-organismos, mas ao mesmo tempo que ele está fagocitando, ele está liberando os produtos dos lisossomos do neutrófilo. O que são lisossomos? São essas vesículas aqui que os neutrófilos apresentam em grandes quantidades. E em cada uma dessas vesículas, dessas bolinhas aqui que a gente está vendo, está repleto de colagenase, elastase, peróxidos, substâncias cloradas, metaloproteinases, que no momento que o neutrófilo fagocita o micro-organismo, ele libera essas substâncias também. Ou seja, essas enzimas digestivas caem no tecido conjuntivo do paciente e degradam este tecido conjuntivo. Ou seja, eu vou ter uma resposta inflamatória
muito mais exacerbada quando eu utilizo um fio de seda, tá? E isso é mostrado por diversos trabalhos. Um dos trabalhos que mostra muito bem isso é esse estudo aqui. Ele é um estudo antigo, mas ele é muito interessante, de 1998, onde os autores avaliaram 4 diferentes tipos de suturas, ou seja, eles avaliaram a seda, a poligalactina, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Vicryl, o Teflon e o Catgut, em 3, 7, 14 dias em cães. Então, vejam os resultados, principalmente do fio da seda. Vejam só, aqui nessa microscopia, a gente observa, né, a presença de uma massa amorfa aqui, né, que é o fio de seda. E vejam só, vejam o tecido conjuntivo ao redor deste fio de seda. Vejam como que existe um infiltrado inflamatório extremamente intenso, tá? Isso em todos os dias das avaliações, ou seja, eles fizeram avaliações histológicas no terceiro dia, depois em 7 dias e em 14 dias, e enquanto o fio de seda estava presente, eles observaram esse intenso processo inflamatório. E um processo inflamatório principalmente de neutrófilos, tá? Por quê? Porque eu tenho micro-organismos aqui. Ou seja, enquanto eu tiver a presença de micro-organismos, eu tenho recrutamento de neutrófilos. E o neutrófilo degrada o tecido conjuntivo subjacente. Por isso que em cirurgia plástica periodontal, gente, é inadmissível a gente utilizar fio de seda. Porque ao invés da gente conduzir o reparo para a formação de um tecido de granulação, eu estou perpetuando um processo inflamatório que não consegue ir para a fase seguinte, que é a formação do tecido de granulação, sem esse processo inflamatório intenso, ok? Então, isso é um dos motivos pelos quais que a gente não utiliza fio de seda. Bom, vamos falar agora um pouquinho do fio de nylon. Quais são as características dele? O nylon, ele é um monofilamento, não absorve fluidos, tem um baixíssimo coeficiente de atrito, ou seja, ele abre facilmente, por isso que eu preciso de saber dar o nó de cirurgião quando eu estou utilizando um fio de nylon. Se vocês fizerem certinho o nó de cirurgião, ele não vai abrir. Agora, se vocês fizerem um nó de qualquer jeito, vocês podem perder um dos pontos do fio de nylon, tá? Ele tem baixa plasticidade, ou seja, uma alta memória. O que significa isso, né? Ele não fica muito na posição que a gente quer, exatamente porque ele tem uma alta memória. Ele fica querendo voltar para a posição que ele tem, ok? O nylon tem essa característica. É um fio bem resistente à tração, mas uma super vantagem que ele apresenta é a baixa reação de corpo estranho. Ou seja, pelo fato dele não absorver fluidos, ele não retém micro-organismos na sua superfície e, consequentemente, tem um processo inflamatório muito menor. Esse trabalho de 2018 mostrou exatamente isso. Tá? Esse trabalho foi feito em humanos e eles avaliaram 4 diferentes tipos de sutura: a seda, poligalactina, o nylon e o poliéster. Após 10 dias desse fio na cavidade bucal dos pacientes, essas suturas elas foram removidas e eles fizeram análises microbiológicas de cada um desses fios. E as menores formações de culturas microbianas foi no grupo do fio de nylon, tá? Então, o nylon realmente é um dos fios que menos acumula micro-organismos na sua superfície. Igualmente, o polipropileno. O polipropileno tem características muito parecidas com o nylon. Ele também é um monofilamento, ele não absorve fluidos, ele tem um coeficiente de atrito melhor se comparado ao nylon, tá? Ou seja, o nó é um pouco mais firme, porque ele tem mais plasticidade. Lembrando que a plasticidade é a capacidade que o material tem de se manter na posição que a gente deixa ele. Ou seja, ele tem menos memória do que o fio de nylon.
A resistência dele é um pouco menor se comparado ao nylon, mas ainda é boa para nós da cirurgia plástica periodontal, é excelente e tem uma baixíssima reação a corpo estranho. Pelo fato dele ser um monofilamento, ele também não retém micro-organismos. Isso é excelente para cirurgia plástica periodontal. Já a poligalactina, que é o famoso Vicryl, fio absorvível, ele é muito bom desde que ele fique interno. O Vicryl, gente, ele não foi feito para ficar pedaço de Vicryl para fora do retalho. E eu vou explicar por quê. Porque ele é um multifilamento. Ele é um fio, na verdade, sintético, multifilamentado. O que significa isso? Ele vai ter vários microfilamentos que vão reter micro-organismos da mesma forma que o fio de seda. Então, eu estou dizendo que o Vicryl é ruim? Não, o Vicryl ele é ótimo para ficar escondido dentro do tecido conjuntivo. Ele é um fio absorvível. Ele tem que ficar lá dentro do tecido. Se eu tiver que manter o Vicryl um pedaço para dentro e um pedaço para fora, ele não é a melhor opção. Porque ele vai reter bactérias e vai conduzir essas bactérias, esses micro-organismos, para dentro do tecido conjuntivo. Ok? Bom, ele tem um médio coeficiente de atrito, ou seja, o nó dele é firme também, boa plasticidade, ou seja, na posição que a gente deixa, normalmente ele fica. De todos os fios absorvíveis que a gente tem, ele é um dos que apresenta maior resistência mecânica, principalmente resistência à tração. E a hidrólise dele, ou seja, ele vai ser absorvido completamente por volta, né, de 70 a 90 dias após a cirurgia, ou seja, o tempo de absorção dele é longo, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo do Vicryl, ele deve ficar interno, ok? Vicryl foi feito para ficar internamente, e é assim que acontece a absorção dele. A molécula de água quebra a estrutura complexa da poligalactina, ou seja, vai degradando a poligalactina em estruturas menores e depois cada vez menores, e assim ele vai sendo hidrolisado. Reação de hidrólise é a reação onde uma cadeia longa é quebrada por moléculas de água. Isso gera pouco processo inflamatório, por isso que o Vicryl ele é interessante. Todo material que é hidrolisado, ele gera um processo inflamatório muito menor do que um material que é fagocitado, por exemplo. São formas diferentes de absorção. E o Vicryl, ele é hidrolisado, tá? Então, isso aqui eu já falei, né? Ele vai ser absorvido em torno de 60 a 90 dias por hidrólise. Existe um tipo de Vicryl que ele absorve mais rapidamente, chama Vicryl Rapid, que ele é hidrolisado entre 7 a 14 dias, tá? Eu nunca utilizei eu não sei se aqui no Brasil tem, mas eu sei que existe, ok? E tem o Vicryl Plus. O que é Vicryl Plus? O que a empresa fez? Eles sabem que ele é um multifilamento, ou seja, ele retém micro-organismos. Então, existe um tipo de Vicryl onde ele vai ser envolvido com triclosan. E o triclosan, ele mostrou ser efetivo contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis e Staphylococcus aureus e epidermis resistentes à meticiclina, que é outro tipo de micro-organismos. Então, é uma forma que a empresa encontrou de diminuir este potencial que o material tem de reter micro-organismos na sua estrutura. Ok? Bom, se eu preciso de um fio que seja absorvível e ele precisa de ficar um pedaço para fora da cavidade, né, para fora do retalho, a melhor opção não é o Vicryl, e sim este material aqui, que a gente chama de poliglecaprone. O poliglecaprone é o princípio, né, o material do famoso monocril. Muita gente acha que monocril é o Vicryl monofilamentado. E não é, são materiais
completamente diferentes. Monocril é uma poliglecaprone, vicril é uma poligalactina. São materiais diferentes. Mas ambos são sintéticos e a grande diferença, o monocril, gente, ele é um monofilamento, por isso que ele chama monocril. Ele é um monofilamento sintético, por causa disso, ele retém praticamente nada de micro-organismos. Ou seja, a resposta inflamatória dele é muito, muito menor se comparado ao Vicril. Ele tem um bom coeficiente de atrito, uma boa plasticidade, uma baixa memória, é um fio bem resistente e ele também é hidrolisado por volta de 70 a 90 dias após a cirurgia, ou seja, a absorção dele é lenta também, tá? E Catigu, né, é um fio absorvível também, que a gente tem utilizado cada vez menos, e eu vou explicar por quê. O Catigu, ele tem várias desvantagens. Primeira desvantagem é que ele é multifilamentado, ou seja, ele vai reter micro-organismos. A estrutura do material funciona como se fosse um pavio também, conduzindo saliva e micro-organismos para dentro do retalho, porque ele tem alta capilaridade, ou seja, é um fio que não deve ficar exposto. Ele é confeccionado, né? Ele é feito de submucosa de intestino delgado de ovelhas ou serosa de bovinos. Por causa disso, gente, ele tem origem biológica. Então, ele vai ser fagocitado ao invés de hidrolisado. Então, isso é um ponto importante. É um dos fios que tem a menor resistência mecânica que a gente tem no mercado. O Catigu simples, ele perde a força tensil entre 7 a 10 dias, e o Catigu cromado, ele é um pouco mais resistente. Ele perde a força tensil por volta de 21 a 28 dias. Então, é o fio que está sendo utilizado cada vez menos. Como a absorção dele é feita por fagocitose, isso gera um processo inflamatório. Eu, particularmente, gente, eu já utilizei muito o Catigu. Isso há 20 anos atrás, eu utilizava muito. Eu sempre observava uma vermelhidão, um processo inflamatório mesmo, né? Aqueles sinais da inflamação nos tecidos do paciente. Enquanto não era completamente absorvido, você via que o tecido ele ficava irritado, vermelho, às vezes até dava assim, pequenos abscessos, né? Enquanto você não ia lá e tentar tirar, você não conseguia resolver esse processo inflamatório. Quantas vezes eu já tive que anestesiar paciente e tirar remanescente de fio Catigu que eu utilizava para suturar periósteo apicalmente, principalmente enxerto gengival livre, eu acabava anestesiando e tirando para eu ficar livre daquele processo inflamatório, né, até desaparecer, exatamente por isso, né? Porque ele vai ser fagocitado. Então, isso gera um recrutamento de células muito maior do que se comparado ao Vicril ou ao Monocril, que são hidrolisados. E, por último, vou falar um pouquinho do PTFE, que é o fio de politetrafluoretileno, né? É um dos melhores fios que a gente tem no mercado, exatamente por essas características aqui. Ele é um monofilamento, não absorve líquido de jeito nenhum, ele é sintético, né? Não induz processo inflamatório, altamente resistente, excelente plasticidade. Ou seja, do jeito que a gente finaliza a sutura, ela fica daquela forma. Então, quem já usou esse fio realmente sabe que é um fio excelente, fácil manuseio, confortável para o paciente, baixíssima resposta inflamatória, tá? Ele tem a capacidade de preencher o espaço por onde passa a agulha, então ele veda o buraco, vamos dizer assim, da agulha. Isso é bem interessante, né? Porque você tem um vedamento e uma menor entrada de micro-organismos, principalmente nos primeiros dias de reparo tecidual, né? E esse trabalho aqui, que avaliou a resposta tecidual aos diversos tipos de sutura, quando eles fizeram a histologia
do fio de politetrafluoretileno, que a gente chama de Teflon, vejam só, né? Após 10 dias, lembram do fio de seda que eu tinha aquele processo inflamatório intenso ao redor do material? Aqui eu tenho o fio de PTFE, né, no centro aqui, e vejam que não tem processo inflamatório. Eu tenho, muito antes, pelo contrário, eu tenho já um estágio do processo de cicatrização muito bem evoluído, né? Ou seja, eu tenho aqui mais tecido de granulação, né? Que é o que a gente deseja. Lembrando, o que é o tecido de granulação? É aquele tecido que, vamos dizer assim, é o primeiro tecido que se forma antes de formar o tecido propriamente que a gente quer que se forme ali. Então, por exemplo, no tecido conjuntivo, forma primeiro o tecido de granulação para depois virar o tecido conjuntivo propriamente dito ali, né, do retalho. Se eu estou tendo um reparo ósseo, forma primeiro o tecido de granulação para depois evoluir para o woven bone e depois para o osso lamelar. Então, é aquele tecido inicial, cheio de vasos sanguíneos, cheio de fibrilas colágenas, com pouco processo inflamatório. Na verdade, eu tenho células inflamatórias aqui, mas regulando esse processo do reparo, e não no sentido de liberação de mediadores inflamatórios. É completamente diferente. E para finalizar, vamos falar um pouquinho quando que a gente remove as suturas. No início da aula, eu falei com vocês que quando a gente utiliza os princípios da microcirurgia, e eu tenho cooptação de borda de retalho muito bem realizado mecanicamente, né? Quando eu tenho bordo com bordo, quando eu não tenho trespasse de retalho, de um retalho sobre o outro, ou o contrário, né? Quando eu tenho um retalho afastado do outro, eu posso remover a sutura com menos tempo? Sim. Mas desde que esses princípios tenham sido rigorosamente realizados. Agulhas pequenas, delicadas, atraumáticas, instrumentais minimamente invasivos, né? Microinstrumentos, microlâminas. Bom, mas quando eu não utilizo isso, existe um trabalho que nos guia, né? Nos guiou muito bem em relação ao tempo de remoção de suturas, que é esse trabalho aqui, de 2015, de Tatakis e Chambrone, onde eles fizeram, na verdade, uma meta-análise de diferentes tipos de tempos de remoção de suturas. E o que eles observaram? Que os melhores resultados em relação à porcentagem de recobrimento radicular completo, né, de estabilidade mecânica, de borda, de margem gengival, foram encontrados nos trabalhos onde os autores removeram as suturas com mais de 10 dias. Então, vejam só, olha só, né, nesse trabalho, eles concluíram que a remoção precoce da sutura com menos de 10 dias interferiu negativamente nos resultados de recobrimento radicular. Então, esse trabalho ele é interessante porque acaba que ele nos serve de guia, né, para a remoção, de tempo de remoção de sutura. Então, normalmente, a gente acaba removendo a sutura com 10 dias, 12 dias, porque a gente tem um certo embasamento científico que nos mostra isso. Mas é claro, gente, que isso não é uma regra, né? Tanto que tem situações que eu removo antes, sim. Quando a gente tem uma cirurgia muito bem cooptada, com bordos cooptados, onde a gente utilizou os princípios de microcirurgia, utilizou magnificação, né? Microagulhas, microlâminas, vocês podem remover antes. Mas, de uma forma geral, remover a sutura com 10, 12 dias mostrou resultados melhores do que a remoção precoce. Ok? Bom,
Muito bem, gente. Eu acho que eu falei demais. Deixa eu ver aqui. Então, para finalizar, passei do tempo, né? A Jéssica me falou que eu tinha mais ou menos uma hora e pouquinho. Qual mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? No final da aula. O conhecimento, gente, é extremamente importante. A gente precisa de estudar, a gente precisa de conhecer os materiais e nós precisamos também de praticar, ok? Então, vai realizar uma cirurgia mais delicada? Pratiquem antes, pratiquem o nó de cirurgião, né, que eu demonstrei aqui. Observem o tamanho das agulhas antes, para vocês escolherem mais adequadamente essas agulhas, né, para não ficar confuso na hora da cirurgia. Treinem. Vocês podem treinar em uva, vocês podem treinar em mandíbula de porco, vocês podem treinar numa casca de banana, num filé de peito de frango. Nossa, mãe, deu um eco aqui. O importante, gente, é treinamento. Treinem que cada vez vocês vão começar a ter um desempenho cada vez melhor na sutura de vocês. Ok? Doutora, Muito bem. Oi? tem algumas perguntas, dá tempo de Claro. responder? Olha, o Não, eu Roberto, tô ele perguntou assim, professor, o que você acha dos fios agulhados? dos fios agulhados. Bom, eu acho ótimo. Fio agulhado é o fio que a gente utiliza na nossa prática, né? Na cirurgia plástica periodontal, nas cirurgias odontológicas. É aquele fio que ele já vem montado. Ou seja, eu tenho a agulha, ponta, corpo e fundo, e lá no fundo da agulha, o fio já vem encastoado. O que significa isso? A fábrica, né? Ela já leva o fio preso na agulha e ele existe um processo de encastoamento que pode ser feito pela máquina ou pode ser feito artesanalmente, né? Ou seja, manualmente. Então, são os nossos fios preferidos, os fios agulhados. É esse fio que já vem montado. É diferente dos fios antigos, por exemplo. Eu sou da época em que, quando eu me formei, a gente precisava de utilizar o fio separadamente da agulha. A gente não tinha fio agulhado, fio montado. A gente pegava o fio e passava na agulha, como se fosse uma agulha de costura. E essas agulhas, elas eram muito traumáticas, né? A chance de ter rasgamento era muito grande. Então, os fios agulhados são os melhores fios e são os que a gente utiliza hoje em dia. Já na linha dos fios, tem outras perguntas relacionadas aos fios. Dr. Tales, ele perguntou assim, os fios PTFE, eu não sei realmente o que é isso, mas ele falou assim, os fios PTFE são absorvíveis ou devem ser removidos? Podem ser usados em cirurgias de exodontias? Sim, os fios de PTFE, eles não são absorvidos, tá? Eles devem ser removidos, né, com 10, 12 dias. Eles podem ser utilizados em exodontias? Sim, só que tem uma desvantagem, eles são muito caros. É um fio que tem um custo muito alto. Então, a gente tem outros fios que a gente pode utilizar nas exodontias e que vão ter os mesmos princípios biológicos que o fio de PTFE, por exemplo, o fio de nylon, por exemplo, o politetrafluoretileno expandido, ele pode ser utilizado, mas com essa ressalva. Não é uma regra não utilizar, tá, gente? Mas ele é muito caro. Então, tem o poliéster, que eu não falei. Na verdade, eu peguei alguns principais. Mas tem outros fios que a gente pode utilizar mais em conta. Mas, né, quem quiser, pode usar também, não há problema. Tem outro de fios. Eu vou fazer mais essa e a última, tá? Professor, o que você acha dos fios de polidioxanona? Isso.
Bom, esses fios, na verdade, eu particularmente, eu não utilizo muito. Basicamente, em cirurgia plástica periodontal, a gente fica com o nylon, né, que é a poliamida, que é um fio excelente. O monocrio, eu tenho utilizado cada vez mais na cirurgia plástica periodontal, exatamente porque ele é um monofilamento. Se ficar algum pedacinho exposto, eu não vou ter o risco de conduzir micro-organismos para dentro do retalho, que é o que a gente não quer. E o Vicril, quando eu tenho certeza que o meu fio vai ficar escondido. Então, basicamente, a gente utiliza em cirurgia plástica periodontal esses 3 tipos de fios, tá? Entendi. A Fúvia tem outra, a Mariângela, eu acho que são a mesma pergunta. As incisões oblíquas não são mais indicadas para cirurgias periodontais estéticas, devido às incisões, como os retalhos pediculados, pois não são realizados em 90 graus. Peraí, deixa eu entender a Aí a pergunta. As Mariângela incisões falou assim, oblíquas... tá no chat, as incisões de Zucchelli devem ser de 90 graus? Não, deixa eu só ler primeiro da Fúvia. As incisões Isso. oblíquas não são mais indicadas para as cirurgias plásticas estéticas, devido a incisões como os retalhos pediculados. Bom, o que acontece? Não quer dizer, gente, que as incisões oblíquas são completamente abolidas, não. A gente realiza algumas incisões oblíquas, por exemplo, quando a gente faz um aumento de coroa clínica e eu quero reduzir, vamos dizer assim, a borda do retalho, né? Eu quero tornar aquele tecido mais fino. A gente pode utilizar uma incisão oblíqua, um aumento de coroa clínica. Mas quando a gente utiliza uma incisão vertical, o ideal é que essas incisões sejam perpendiculares, tá? Exatamente por causa desses princípios mecânicos que a gente citou aqui. Nas incisões de Zucchelli, né? Aí indo para outra pergunta, que é da Mariângela, a incisão de Zucchelli, ela pode ser feita em 90 graus, que é a minha preferência, ou se o paciente tiver um fenótipo mais espesso, eu posso fazer oblíqua também. Porque a incisão de Zucchelli, eu não vou ter coaptação de bordo com bordo. A incisão de Zucchelli, eu vou criar uma papila cirúrgica e vou deslocar essa papila para a papila desepitelizada. Então, o princípio biológico é um pouco diferente. Eu não tenho borda a borda na coaptação, e sim um posicionamento coronal das novas incisões que foram criadas, das novas papilas cirúrgicas, que vão se repousar sobre a papila desepitelizada. Então, nessa situação, você pode sim fazer incisões oblíquas. Se o fenótipo do paciente é mais fino, eu faço incisão em ângulo reto. Se o fenótipo é mais espesso, ou seja, a papila é mais volumosa, vocês podem fazer ela ligeiramente oblíqua, não há problema nenhum, tá? Você está sem áudio para mim, Jéssica. Jéssica, ativa Aí isso. foi. No mais, doutora, tá escutando agora? Sim. No mais, aqui nos comentários é só elogios à sua aula, todo mundo adorou, eu também. Em nome do CRO, eu quero agradecer a sua disponibilidade, né? Te adorou a sua aula, foi muito informativa, dinâmica. Acredito que deu para aprender bastante. E espero as próximas vezes também. Tá ótimo. Obrigada, Jéssica. Gente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui até agora, 9h40 da noite. Eu espero que, né, que eu possa ter contribuído um pouco sobre sutura. É claro que isso é só um pedacinho, né, de uma aula muito extensa, mas eu tentei pegar as coisas, os pontos mais importantes. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, né, entrar em contato com eu gosto muito de
né, de poder compartilhar um pouco, ainda mais sobre esse assunto, ok? Mais uma vez, Jéssica, muito obrigada, viu? Queria agradecer mais uma vez ao CRO pelo convite, a Mariana Ferrão, que é uma amiga que, né, me convidou dessa vez novamente, e gostaria de desejar uma ótima noite a todos, um beijo a todos. Muito obrigada. Gente, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Vou reforçar, quem quiser o certificado e não se inscreveu no site da PEP, vou mandar meu e-mail aqui no chat, jessica.silva@cromg.org.br. Me mande os dados, nome completo e CPF para a gente emitir. Já quem fez a inscrição no site já vai sair automaticamente após 10 dias, tá? Gente, muito obrigada e até a próxima. Até. Tchau.